Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O projeto de lei que dispõe a Lei Orçamentária Anual, a LOA, exercício financeiro de 2026, o qual esteve na pauta da sessão ordinária da semana passada, o vereador Heraldo Alves de Araújo, do PT, ele protocolou o pedido de vista do projeto para uma melhor análise e avaliação da matéria para que seja aprovada pelos parlamentares serranegrenses. Já por outro lado, o vereador Carlos Eduardo Job Gomes, PSDB, o mesmo preocupado com o espaço público denominado Jaime Juvenal de Araújo, destinado ao passeio e caminhada da população, o vereador protocolou um requerimento na Câmara Municipal solicitando do Poder Público Municipal os trabalhos de restauração, melhoria e falta de iluminação, com o objetivo de atender à demanda das pessoas que usam o espaço público como forma para atividades físicas. A proposição do vereador Carlos Eduardo Gomes, conhecido por Tiago do Chico Velho, foi aprovada no plenário da Câmara. Agora, a Secretaria Municipal de Infraestrutura providenciar também executar as obras em benefício das pessoas que usam o espaço como atividades físicas. Uma caravana de paroquianos e devotos de Nossa Senhora marcou presença na procissão da festa de Nossa Senhora dos Remédios na cidade de Cruzeta neste final de semana. A procissão promoveu um verdadeiro momento de fé, de emoção e gratidão durante o percurso da celebração pelas ruas daquela cidade, expressando assim a devoção, agradecimento e as bênçãos alcançadas e as promessas recebidas. Vale salientar que o pároco da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, em Cruzeiro, trata-se do serranegrense, o padre Givanildo Medeiros de Araújo, filho natural aqui desta cidade. Os policiais da 48ª Delegacia em Serra Negra do Norte cumpriram ontem, segunda-feira, um mandato de prisão preventiva contra um cidadão de 58 anos de idade, suspeito de cometer um crime de estupro de vulnerável, registrado aqui neste município. O homem é apontado como um provável autor desta ação criminosa, pois após a prisão, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde passou por procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, chegamos para mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. A gente recebeu um resumo de notícias locais e também um áudio, que ajudam a entender o que está acontecendo por lá. A ideia aqui é tentar entender o que está movimentando a cidade. Vamos passar pela política local, pela vida da comunidade e também por assuntos mais sérios, como segurança pública. É um jeito de montar um panorama do momento atual deles, né? Então tá, vamos lá. Começando pela Câmara Municipal. Tiveram duas ações lá que chamaram a nossa atenção. A primeira tem a ver com grana, com o planejamento da cidade. É a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o ano de 2026. O projeto já estava lá pronto para votar, mas não foi votado ainda. Isso, adiaram. E o motivo foi um tal de pedido de vista. Quem pediu foi o vereador Heraldo Alves de Araújo, do PT. A justificativa oficial, assim, é para ter uma melhor análise e avaliação da matéria. Antes do pessoal votar em definitivo. Mas o que isso significa na prática, hein? É só um adiamento ou tem mais coisa aí? Olha, essa pergunta é boa. Porque o pedido de vista não é só, uma pausa formal, sabe? Ele é um instrumento importante ali no jogo legislativo. Quando um vereador pede vista, ele está pedindo oficialmente mais tempo para estudar o projeto. E pode ser por vários motivos, né? Talvez tenha algum ponto específico no orçamento que gerou dúvida, ou ele quer entender melhor o impacto de algum gasto previsto para 2026. Pode até ser um sinal, de que tem discordância sobre as prioridades que vieram do executivo, ou que ele quer pensar em emendas, mudanças mais substanciais. Então não é só burocracia.
É um sinal de que alguém quer investigar melhor para onde o dinheiro vai, é isso? Exatamente. Mostra que o debate sobre o orçamento tá quente, né? Que tem gente olhando com lupa para as propostas, mostra o mecanismo de revisão funcionando, o que é bom, busca garantir que uma coisa tão importante como o orçamento não passe correndo sem a devida reflexão sobre o que Serra Negra realmente precisa, né? Faz sentido. E adiar para analisar melhor pode, no fim, resultar num orçamento mais ajustado, talvez. Pode sim. Pode levar a um orçamento que converse melhor com a realidade ou com demandas que não estavam tão claras no começo. Entendi. Bom, e enquanto esse futuro financeiro está nessa análise mais detalhada, né, a gestão municipal também está lidando com coisas do agora, do dia a dia. Aí entra o segundo ponto da Câmara. Um outro vereador, o Carlos Eduardo Job Gomes, do PSDB, ele é mais conhecido lá como Thiago de Chico Velho. Ele levou para a Câmara uma demanda bem específica da população. Apresentou um requerimento sobre um espaço público, o Jaime Juvenal de Araújo. Pelo visto, é um lugar que o pessoal usa bastante para caminhar, passear, essas coisas. E o pedido era para restaurar, dar uma melhorada geral e principalmente resolver a falta de iluminação lá, que parece ser um problema sério. A justificativa é essa: atender quem usa o espaço para se exercitar, para ter um lazer, e parece que deu certo, né? O requerimento foi aprovado lá no plenário. Pois é, aqui a gente vê bem direitinho a conexão entre o representante político e a necessidade prática da comunidade, né? Essa aprovação é o primeiro passo. Agora, o normal é encaminhar para a Secretaria de Infraestrutura. É ela que tem que fazer acontecer, né? Planejar e executar a obra. É interessante ver essa dupla atuação da Câmara, né? De um lado, essa discussão grande de futuro, que é o orçamento, e do outro, essa atenção para o pequeno, para a necessidade de hoje, como a luz numa praça. Como é que essas duas coisas se conversam na prefeitura, geralmente? Essa é a dança de sempre na gestão pública, né? Especialmente em cidade menor. A LOA, o orçamento, define as linhas gerais, onde vai o dinheiro grosso, saúde, educação, infraestrutura. Mas são esses requerimentos, como esse do Thiago de Chico Velho, que muitas vezes transformam essas linhas gerais em coisa concreta, que o morador vê e usa. Investir num espaço assim não é só a obra em si, sabe? É investir em bem-estar, em saúde, porque incentiva a atividade física, na sensação de segurança, com a iluminação, e até nos laços da comunidade, porque esses lugares viram ponto de encontro. A aprovação mostra que, mesmo discutindo o futuro, dá para atender o hoje. Fica bem claro, né? Como uma coisa olha para o amanhã e a outra cuida do agora. São níveis diferentes de atuação. Bom, vamos mudar um pouco de assunto agora, sair um pouco da política formal e entrar mais na vida da comunidade, nesses laços que também fazem a cidade pulsar. E aqui tem uma história bem interessante que a gente recebeu, mostra como o pessoal se conecta para além dos limites de Serra Negra mesmo. Ficamos sabendo que no último fim de semana, um grupo grande lá de Serra Negra, o pessoal da paróquia, os devotos, se organizou, fez uma caravana e foi para a cidade vizinha, Cruzeta. O motivo era especial: participar da procissão da festa de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira de lá, de Cruzeta. E as descrições que a gente ouviu falam de um momento assim de muita fé, sabe? Muita emoção. Falaram em verdadeiro momento de fé, de emoção e gratidão. Gente pagando promessa, agradecendo graça. Isso já mostra a força da religiosidade ali na região, né? Com certeza. Essa dimensão da fé é muito presente. Mas tem um detalhe que deixa essa conexão ainda mais pessoal, eu diria. Deve ter a ver com alguma figura conhecida, talvez, alguma liderança. Exatamente. O padre de Cruzeta, o pároco de lá, padre Givanildo Medeiros de Araújo, ele é de Serra Negra do Norte. A fonte até usou a expressão filho natural aqui desta cidade. Quer dizer, o pessoal de Serra Negra foi para a festa na cidade vizinha, que tem um padre que é dali. Isso tem um peso simbólico grande, né? Nossa, sem dúvida alguma. Quando a gente olha para isso num quadro maior, percebe a força desses laços religiosos e culturais para manter a comunidade unida, sabe? Principalmente em cidades menores, onde as vizinhas têm muita história em comum, muita tradição compartilhada. Isso é muito típico do Nordeste, né? Essa participação na festa de Cruzeta não é só um ato de fé de cada um. É um evento coletivo. Reforça uma identidade comum, os vínculos entre as duas cidades. E o padre ser de Serra Negra, então ele vira uma ponte, né? Exatamente. A figura do padre Givanildo
sendo um filho da terra lá na paróquia vizinha, ele personifica essa ligação, vira um elo vivo. Isso fortalece o sentimento de pertencer à rede de relações que vai além do limite do município, sabe? Essas festas de padroeiro são momentos-chave para isso. Para reafirmar laços, para trocar cultura, mostra que a comunidade muitas vezes é maior que o mapa da cidade. Essa força dos laços, baseada na fé e na cultura, é um capital social enorme para essas cidades. É muito interessante ver como essa parte da vida à fé cria essas pontes de um jeito que talvez só a política ou a economia não criariam, né? Revela uma outra camada de Serra Negra. Agora, a gente precisa mudar de novo o tom. Vamos para um assunto mais delicado, mas que também faz parte da realidade de lá. Segurança pública. Teve uma ação policial importante na cidade. Foi na segunda-feira. A equipe da Polícia Civil da 48ª Delegacia de Serra Negra cumpriu um mandado de prisão preventiva. O alvo foi um homem de 58 anos. E a acusação é muito grave. Ele é investigado por suspeita de estupro de vulnerável, um crime que teria acontecido lá mesmo, no município. As informações que a gente tem apontam ele como o provável autor desta ação criminosa. Depois da prisão, seguiram o procedimento padrão, levaram para a delegacia, fizeram os registros e aí encaminharam para o sistema prisional. Agora ele está, segundo as fontes, à disposição da Justiça de Serra Negra do Norte. É uma situação bem séria, né? Com certeza mexe com a cidade. O que essa ação diz sobre a justiça e a segurança por lá? Bom, primeiro é preciso reconhecer o peso dessa acusação, né? Crimes assim causam um abalo muito grande na comunidade. É natural gerar comoção, preocupação. A ação da Polícia Civil cumprindo o mandado que veio da Justiça mostra que as instituições estão atuando diante da denúncia. E essa prisão preventiva, o que ela é exatamente nesse caso? É diferente de já ser condenado, certo? Ah, sim, totalmente diferente. É fundamental entender isso. A prisão preventiva é uma medida cautelar. Acontece antes da condenação final. Não é pena antecipada. Para a justiça decretar, precisa ter motivo bem específico na lei. Geralmente é para garantir a ordem pública, tipo evitar que o suspeito faça algo de novo ou cause mais problema. Ou para garantir que a investigação corra bem, impedir que ameace testemunha, destrua a prova, ou ainda para evitar risco de fuga. Em casos graves como esse de estupro de vulnerável, a repercussão social, a necessidade de proteger a vítima, tudo isso pesa para a justiça decidir pela preventiva. Entendi. Então, a prisão agora é para garantir o processo. Não é um julgamento feito. A própria linguagem usada, né? Suspeito, provável autor, reforça isso. Exatamente. Usar esses termos é crucial. Reflete o princípio da presunção de inocência, que é base do nosso sistema. Ninguém é culpado até ter uma sentença final, sem mais recurso. Ele está à disposição da justiça, quer dizer que o processo está rolando. Vai ter investigação, coleta de provas, o Ministério Público deve apresentar a denúncia formal e o acusado vai ter direito à defesa, a se explicar. O que a notícia mostra é a resposta inicial do sistema a uma acusação grave, seguindo os passos legais para investigar e tomar as medidas necessárias naquele momento. Fica claro? Mesmo numa situação chocante como essa, tem um caminho legal a ser seguido. É a resposta das instituições a um fato grave que impacta a vida em Serra Negra. Então, olha só o caminho que a gente fez hoje. Começamos lá na Câmara com a discussão do Orçamento Futuro de 2026. Passamos pela busca por melhoria concreta, agora com uma reforma daquele espaço de lazer. Vimos a força da comunidade e da fé ultrapassando até os limites da cidade, com a caravana para Cruzeta. E terminamos com a resposta da segurança e da justiça a um crime sério. Se a gente juntar tudo isso, o que aparece? Que retrato de Serra Negra a gente tem? Olha, quando a gente junta essas peças, o que surge é um retrato complexo, né? Dinâmico. Serra Negra não é uma cidade de uma nota só. A gente vê a máquina pública funcionando em vários níveis. Desde o planejamento lá na frente, com o orçamento, até a resposta à demanda de hoje, da infraestrutura local. A gente percebe a força da sociedade civil, né? Nas tradições religiosas, nos laços que conectam Serra Negra com a região. E a gente vê também as instituições de segurança e justiça presentes, atuando diante de problemas sérios como a criminalidade.
É como se cada notícia fosse um fio, né? E juntos eles formam um tecido maior, mostrando a cidade em várias dimensões. O planejar, o viver o dia a dia, a fé, a segurança. Exatamente. Isso leva a gente para uma reflexão final, eu acho, algo para a gente pensar. Como que esses eventos todos que parecem separados, né? Orçamento, praça, procissão, prisão, como que eles podem, na verdade, estar ligados na vida de quem mora lá? Por exemplo, será que a sensação de segurança ou de falta dela conversa com o investimento que se faz num lugar de convivência como aquela praça? Ou como a força dos laços da comunidade, essa fé compartilhada, pode influenciar o jeito que a cidade encara seus problemas e até as prioridades que chegam na Câmara e que, bom, que deveriam estar no orçamento. São essas conexões, às vezes mais escondidas, às vezes na cara, que formam o cotidiano e moldam o futuro de um lugar como Serra Negra do Norte. Fica essa pergunta no ar: como esses fios todos se trançam na realidade de quem vive lá? Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.